Boa tarde, irmãos, boa tarde, amigos. Bem-vindos à reunião da Igreja Evangélica do Centro de Almada, Omeca. Podem ir cumprimentando-se aí no chat, dar os vossos likes, os vossos gostos, também dizer alguma coisa uns aos outros, compartilhar algo que queiram. Vamos iniciar com uma palavra de oração e logo de seguida vamos ouvir a primeira parte, o testemunho pessoal do nosso irmão ancião aqui da Omeca, o nosso irmão Manuel Vilhena. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença, ó Senhor, venho para Te adorar, louvar e glorificar o Teu santo e bendito nome, quando Tu és digno de todo louvor e toda adoração. Só Tu, Senhor, és a nossa força e és o nosso caminho, a verdade e a vida, e não há outro igual a Ti. Por isso, Senhor, quero Te agradecer por todas as bênçãos que nos tens dado ao longo dos anos e da vida que temos até hoje. Senhor, Tu não nos deixas nem nos tens desamparado, tens sempre feito as melhores bênçãos para nós. Por isso pedimos que abençoes também, Senhor, o nosso Portugal, sabendo que eles estão e todo o mundo está parecendo com este vírus que tem vindo, Senhor, pois nós não sabemos, mas Tu sabes o que está passando sobre o mundo, Senhor. O mundo é Teu, o universo é Teu, tudo Te pertence. E nós confiamos em Ti, esperamos em Ti as Tuas bênçãos. Paizinho querido, vem abençoar todos os que estão em aflição, que estão doentes, aqueles que têm perdido os seus familiares, vai consolar os seus corações, vai dar-lhe força e ânimo para sobreviver. Oh Senhor, pois só Tu podes consolar, só Tu podes dar a força e o ânimo a cada um de nós, porque nós precisamos de Ti a toda a hora, a todo instante, Senhor, porque sem Ti nada somos nem nada podemos fazer. Vem, Senhor, abençoar todos os nossos irmãos e Teus filhos, Senhor, e as suas famílias, Pai Santo, dá tudo de melhor por cada um deles, pois nós sabemos que Tu estás com os Teus olhos postos sobre os Teus filhos, e nunca nos deixas nem nos desamparas, mas prometes estar sempre connosco. Paizinho querido, abençoa a cada irmão que está reunido em Teu nome. Vem, Senhor, abençoando-nos a todos e a todos os jovens que cantam, tocam e fazem trabalhos na Tua igreja para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Abençoa, Senhor, porque só Tu os podes ajudar e firmar nos Teus caminhos, que eles possam sentir a Tua força e o Teu poder. Pois é no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu Te peço e agradeço todas as coisas. Amém. O meu nome é Manuel Vilhena, tenho 75 anos, sou ancião da Igreja Evangélica do Centro de Almada, da Omeca, e venho com todo o prazer contar o meu testemunho, qual foi a minha experiência de convertido ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu nasci em Santiago do Cacém e mais ou menos quando tinha 8 anos, abriu lá uma igreja evangélica que o meu pai começou a assistir logo no início e converteu-se ao Senhor e portanto, ele converteu-se com muita convicção, tendo sido posteriormente batizado, e assim ele começou a ensinar no lar os seus filhos, a sua esposa, minha mãe, e foi assim que eu comecei a ter os primeiros contactos com a igreja, indo primeiro aos cultos, depois abriu a escola dominical, passei a ter instrução mais adequada para as crianças, de uma forma mais acessível, e portanto fui adquirindo conhecimentos da palavra do Senhor, fui crescendo espiritualmente e por volta dos 15 anos, mais ou menos, nós fizemos uma migração interna, portanto foi aqui no nosso país, viemos para a zona de Almada, onde o meu pai, com todo o entusiasmo, procurou igrejas evangélicas e então nós fomos assistir numa missão da Omeca, quando a Omeca ainda estava numa fase inicial da sua formação. Isto foi em 61, em 1961, mais concretamente, e portanto no bairro do Valdeão, em Almada, nós assistimos
Mais tarde fomos morar para outra zona, para Santa Marta de Corroios, e passámos a assistir a outra missão da Omeca, na Quinta do Rato. E daí depois é que foi aberta a casa de oração em Almada, no centro de Almada, que existe hoje. Mas, entretanto, eu fui crescendo no conhecimento da palavra do Senhor e fui-me envolvendo no meio dos trabalhos, com a juventude, distribuído literatura, enfim, tendo um certo envolvimento na obra do Senhor. Também assisti a cultos noutras igrejas, como na Igreja do Feijó, que foi sempre uma segunda igreja que eu frequentei. E então, é muito importante, de facto, para a nossa vida, nós conhecermos, assistirmos regularmente à igreja, aprendermos a doutrina, sabermos os versículos de cor, enfim, tem muita influência na nossa formação e vamos construindo o nosso caráter, a nossa personalidade e naturalmente fazemos alguma diferença das pessoas do mundo. Mas isso por si só não é suficiente, porque nós não somos salvos só pelo facto dos nossos pais serem salvos, ou porque nós somos umas pessoas que mantemos uma assiduidade regular aos cultos, porque sabemos muitos versículos, enfim, de cor, porque sabemos a Escritura. Não. É necessário algo muito mais do que isso. É necessário nós termos um encontro real com Cristo. Isto é necessário que nós um dia tomemos a decisão de nos arrependermos do nosso pecado. Eu senti isso. A partir de uma certa altura, eu senti que eu precisava de mais do que isso. Eu necessitava de me arrepender. Então um dia eu orei ao Senhor, dobrei os meus joelhos e arrependi-me e converti-me ao Senhor Jesus Cristo e assumi um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. E para que o Senhor Jesus Cristo começasse a controlar toda a minha vida, para que a minha vida passasse a ser completamente dirigida e todos os meus planos, todos os meus sonhos, toda a minha carreira passasse a ser orientada e dirigida pelo Senhor. E, portanto, porque o Senhor diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam pagados os vossos pecados. E, portanto, a nossa salvação não tem a ver com o facto de nós nascermos num lar cristão, de termos convívio com os crentes. Por aí, isso só não salva. É necessário que nós tenhamos realmente uma atitude de conversão ao Senhor Jesus Cristo. Isto é, a salvação é pessoal, é uma responsabilidade pessoal. Olá, irmãos, que a paz do Senhor seja convosco. No Antigo Testamento, Davi louvava e exultava o nome do Senhor. Há vários exemplos nos Salmos, como por exemplo no Salmo 92, em que Davi dizia: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Depois, mais tarde, veio o profeta Isaías e continuava a louvar ao Senhor e a engrandecer o seu nome e diria: eis, ó, que Deus é a minha salvação e eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E mais tarde veio Jesus, que pagou um preço muito alto para remir os nossos pecados, para que nós possamos hoje dizer que estamos salvos e sentirmos que temos comunhão com Deus. Porque, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Como não podemos louvar ao Senhor e exultar o seu nome? Só temos que fazer. Não havia outra maneira. Estarmos gratos por esta salvação. Salvador, tu és.
a terra do céu, para o caminho mostrar, da terra para a cruz, meu pecado pagar, da morte para o céu. Tu és o vencedor, eu te exalto, ó Senhor. Vieste a terra do céu, para o caminho mostrar, da terra para a cruz, meu pecado pagar, da morte para o céu. Tu és o vencedor, eu te exalto, ó Senhor. Eu te exalto, ó Senhor. Cantar também é sinónimo de alegria. Cantamos porque estamos contentes, estamos felizes. Como não podemos estar? Temos Jesus na nossa vida. Como não havemos de cantar? Como não havemos de agradecer a Deus? Podemos fazê-lo através de uma música, uma canção. É isso que vamos fazer de seguida. Sim, eu sou feliz, sim, eu vou cantar. A razão é simples, vou-lhe explicar. Conheci a Cristo, tenho no coração. Ele toca disto, tenho a salvação. Sim, eu sou feliz, sim, eu vou cantar. A razão é Cristo, Ele quis salvar. Sim, eu sou feliz, sim, eu vou cantar. A razão é simples, vou-lhe explicar. Conheci a Cristo, dá meu coração. Ele em troca disto, deu-me salvação. Sim, eu sou feliz, sim, eu vou cantar. A razão é Cristo, Ele quis salvar. Em Efésios 3, 8, diz assim a palavra de Deus: não endureceis o vosso coração, como na provocação do dia da tentação no deserto. Este é o grande perigo. Quando nós endurecemos o nosso coração, e o nosso coração, que é o nosso interior, se torna um coração de pedra, nós não conseguimos ter comunhão com Deus. Nós não conseguimos ter paz, nós não conseguimos ter alegria. E isto tudo condiciona as nossas vidas e os nossos relacionamentos. Por isso, temos que deixar Jesus entrar na nossa vida e deixar que Ele quebre o nosso coração de pedra, que Ele conduza a nossa vida. E como dizia o profeta Ezequiel, em capítulo 36, verso 26, dizia: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. É isto que precisamos. Deixar que Jesus quebre os nossos corações e nos dê. Acusar em mim, quebra corações, para que
para que o teu corpo cresça assim, com a perfeição. Quebra coração, quebra coração. Bom dia, meus queridos irmãos da Igreja em Olmeca. Quero agradecer o convite para poder partilhar um pouco a nossa experiência aqui no Lar Vida Nova, em Partilhó, e também deixar uma palavrinha de desafio para os irmãos. A Igreja de Olmeca é uma igreja muito querida para nós, já há 40 anos que conhecemos este trabalho, que conhecemos alguns dos irmãos da igreja, e para nós sempre tem sido uma alegria quando podemos estar com os irmãos aí, com o Ministério Novo Caminhares, e temos o desejo e temos orado para que o Senhor nos dê a oportunidade de voltarmos num dia. Irmãos, eu gostaria de, em primeiro lugar, compartilhar um pouco acerca do Lar Vida Nova. O Senhor me chamou para dirigir esta instituição há 12 anos atrás, e temos desenvolvido aqui um trabalho com 34 idosos, de cuidar, de compartilhar também a Palavra de Deus, sempre que isso nos dá a oportunidade. E, como todos os irmãos sabem, este último ano e meio foi um tempo de grandes desafios. O nosso lar foi um dos primeiros lares no Distrito de Aveiro Covid. De repente, em março do ano passado, nós tínhamos 22 utentes positivos e 15 funcionários, e experimentámos uma situação que nunca tínhamos imaginado que iria acontecer connosco. Foram tempos de grande desafio, procurarmos recursos humanos, procurarmos cuidar dos nossos idosos. Pela graça de Deus, só um faleceu, e mesmo assim era alguém que já tinha problemas graves de saúde. Mas foi um ano de grandes desafios, grandes lutas, de correr atrás de muita coisa, aprendendo novos métodos. E eu quero agradecer aos irmãos e às igrejas que, de forma carinhosa, nos apoiaram muitas vezes, enviando ofertas, oraram por nós, e continuamos nesta luta. Não tem sido fácil. Graças a Deus, no momento temos no lar só uma funcionária que está em casa positiva e um utente. Fizemos testes a semana passada, no início da semana passada, e apenas um já está isolado. E também recebemos a primeira dose da vacina na quinta-feira passada. E estamos expectantes sobre aquilo que o Senhor vai fazer, e sabemos que o Senhor cuida e continua a cuidar de nós. Irmãos, um versículo que tem sido um desafio na minha vida ao longo de muitos anos e de forma muito forte, falou ao meu coração neste último ano, está em 2 Samuel 22, 33, que diz: o Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Deus é a minha força e fortaleza. Irmãos, nós olhamos à nossa volta, e certamente os irmãos têm ouvido falar muito sobre isso, e vemos as circunstâncias difíceis pelas quais o mundo está a passar, e nós como igreja também estamos a viver essas situações muito de perto, alguns ficando positivos deste vírus, alguns vendo irmãos ficar positivos, vendo irmãos partir para o Senhor por causa desta doença, e nos sentimos muitas vezes desafiados a pensar: Senhor, porquê? Para quê? E este versículo, mais uma vez, nos chama a atenção para o facto de nós devemos olhar para Deus. Deus é a minha força e fortaleza, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. O Senhor conhece todos os nossos dias. O Senhor sabe quanto tempo nós estaremos aqui neste mundo ainda. E o que Ele nos desafia, não só neste tempo de pandemia, de dificuldades acrescidas em muitas áreas, mas também ao longo da nossa vida, Deus sempre nos desafia no sentido de nós olharmos para Ele. Não para as circunstâncias que nos rodeiam, não para o facto de que está tudo bem, ou de que as coisas não estão tão bem assim, mas que Deus permanece fiel. Deus é o mesmo, independentemente das situações pelas quais nós passamos. Então o meu desafio à Igreja dos Irmãos e à Igreja do Senhor, em particular aos irmãos aí da Almada, é: continuem olhando para o Senhor, continuem confiando no Senhor. Ele é a nossa força e fortaleza. Ele vai nos conduzir em segurança até o lar. Durante este percurso, nós não conhecemos o caminho de forma clara, mas nós conhecemos o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. E se você ainda não o conhece como Senhor e Salvador,
Entregue-lhe a sua vida. Confie nele. Ele vai fazer tudo o resto. Que o Senhor a todos abençoe. Boa tarde, irmãos. É com enorme prazer que estou aqui convosco hoje. Para quem não me conhece, sou a Fernanda Correia, diretora técnica do Lar Cristão, que fica em São Sebastião de Guerreiros e que pertence à Associação de Beneficência Evangélica. Há uns tempos atrás, nós acordámos com uma palavra assustadora que foi pandemia. E com essa palavra veio o medo, o receio do desconhecido, o pavor de sermos contaminados por um vírus que ninguém sabia o que representava. Mas enquanto filhos de Deus, e profissionais que somos na ABE, nós não podemos deixar que esta palavra nos paralise e nos impeça de podermos agir. E foi isso que nós fizemos. Tivemos que nos chegar à frente, tivemos que ir para a linha da frente em defesa dos nossos utentes, que são uma população vulnerável pelas mais diversas razões, e não tem sido uma luta fácil. Temos tido batalhas, obstáculos para ultrapassar todos os dias, preocupações, mas sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e que dependemos também desse Deus, porque sem Ele nada podemos fazer e nada somos. E é com este espírito que nós temos estado a lutar contra este vírus, contra este Covid-19. Mas, no meio de tantas notícias más que vamos ouvindo, no meio de tanta coisa às vezes que vamos vivendo também, eu queria deixar-vos uma palavra de esperança, que para mim tem servido de alento e espero que para vocês também eu possa ser. Eu vou ler um excerto da Palavra de Deus em Salmos, capítulo 5, versículos 11 e 12. E diz o seguinte: Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Porque tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-lo-ás da tua benevolência, como de um escudo. Amados, foi um prazer estar aqui convosco. Apelamos às vossas orações. Até uma próxima oportunidade. Que Deus vos abençoe. Já louvamos ao Senhor, já ouvimos também dois testemunhos preciosos de dois irmãos nossos, o Beto Batate e a nossa irmã Fernanda Correia, do trabalho que é feito nestes dois lares evangélicos de terceira idade, onde se valoriza a vida até ao fim. Bom, mas é chegado o momento de ouvirmos a mensagem que o Senhor tem para nós nesta tarde, que nos é trazida pelo nosso irmão Marcos Soares, lá do Brasil. Este irmão é fundador e diretor do Instituto Alvo que também já existe em Portugal, chamando-se Instituto Alvo Portugal. Se quiserem saber alguma coisa sobre este instituto, podem, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, procurar pelo Instituto Alvo Portugal e verem os cursos que são lecionados, como, por exemplo, os dons espirituais, Testemunha a Sua Fé e muitos outros que podem se inscrever e aprender mais desta forma da Palavra de Deus. Mas, como eu dizia, é chegado o momento de abrirmos a Palavra e, dirigidos pelo nosso irmão Marcos, ouvir o que o Senhor tem para nós nesta tarde. Meus irmãos, é uma alegria poder partilhar com vocês mais uma oportunidade da Palavra do Senhor, estando convosco nesta celebração, esse dia tão especial em que se mencionam os idosos e as preocupações e o dever que temos para com esses nossos queridos e queridas que já estão numa fase avançada da vida e que agora podem ser, depois de tanto que nos fizeram, podem ser também alvo daquilo que nós podemos fazer a eles. Eu quero, em especial, fazer dar o meu forte abraço e a minha felicitação a esses irmãos que estão aí, conforme já vimos,
aí em Pardilhó, no Lar Vida Nova, lá com o irmão Berto e Marta. Agradecemos a Deus pelas vidas de vocês e pelo trabalho que fazem lá. E também pelos irmãos aí do Lar Cristão, da Associação de Beneficência Evangélica em Lisboa, que acabaram de nos dar os relatórios. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, todos aqueles que estão aí sendo assistidos por esse trabalho e também aqueles que estão com a mão à massa para dar a eles, a esses irmãos e irmãs, o seu cuidado, o seu carinho, o seu amor. É uma alegria podermos partilhar desse assunto. Eu não sei exatamente porque é que foi que lembraram do meu nome quando foram falar dos idosos. Eu acho que ali a malta jovem estava a fazer alguma troça comigo. Mas eu espero chegar lá também. Estou há alguns anos, talvez há 8 anos, pelo menos cá no Brasil, a partir dos 60 anos entramos na chamada melhor idade. Eu ainda tenho 8 anos, mas estou prestes a chegar lá. Eu agradeço a oportunidade de poder partilhar isso com vocês. Eu quero partir de uma provocação feita de um salmo. E a partir dali, pensar algumas coisas sobre o que a Bíblia fala sobre essa fase da vida. Eu era jovem, agora sou velho. E daí? Qual é o problema? Isso, na verdade, não é um problema. A fase da velhice é uma fase diferente das outras. Aqueles que já lá estão sabem o que estou a dizer. Mas não é uma fase em que você se torna um problema. Você continua sendo alguém importante no plano de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você. E partilhar tanto com aqueles que já são idosos, como com aqueles que estão a caminho, para que todos nós saibamos o que é que Deus pensa a respeito disso. Eu quero convidá-lo para ler comigo uma porção da palavra de Deus lá no Velho Testamento, no livro de Levítico. Você sabe, eu estou Não, você não sabe, mas eu vou lhe falar agora. Nós estamos a ler aqui, no meu devocional diário, estou a ler aqui o Pentateuco. Começou o ano novamente, estou começando a ler a Bíblia novamente. E me impressiona muito como Deus é cuidadoso com todas as áreas da nossa vida. Deus tem leis lá no Velho Testamento, leis que expressam o seu caráter, expressam o que ele pensa a respeito da vida, expressam o que ele pensa sobre as coisas que ele valoriza e sobre as coisas que ele abomina. E é muito interessante que você vai encontrar um texto como esse que vamos ler, Levítico capítulo 19, versículo 32. Levítico capítulo 19, versículo 32. Ele tem ali uma lei bem interessante que vai valer a pena lembrarmos disso para a nossa meditação nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: diante das cãs, isto é, dos cabelos brancos, diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. De novo, diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o Senhor, teu Deus, eu sou o Senhor. Não é interessante ter um versículo como esse na palavra de Deus? Olha, veja bem, Deus está a dizer que os anciãos, aqueles que são mais velhos, aqueles que estão na melhor idade ou na terceira idade, ou chame como quiser, eu não vejo nenhum problema em chamar as pessoas velhas de velhas. Eu acho que isso é um problema quando nós usamos essa expressão de uma maneira pejorativa. Mas dizer que uma pessoa é velha não significa dizer que ela não serve mais, ou que ela já passou, que não tem mais o que oferecer, pelo menos não no conceito de Deus. Além disso, esse texto que acabamos de ler, as cãs, os cabelos brancos, tem para Deus uma importância tão grande que ele instrui o seu povo a um respeito reverencial a essas pessoas. Fazia parte, então, a partir deste texto, fazia parte da cultura judaica, e depois isso era tão importante que também foi impregnada na cultura cristã. O respeito pelos mais velhos, o respeito pelos idosos. Não apenas o respeito reverencial, formal, mas o respeito que deveria ser expresso na forma como a sociedade iria tratar as pessoas mais velhas. Observe que esse texto não diz que a questão dos idosos é uma questão social, ou uma questão do governo, ou é uma questão de quem quer que seja. Ele liga a questão do cuidado com os idosos ao temor a Deus. Olhe de novo. Honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Veja bem isso. O respeito, a honra, o cuidado com os anciãos não é uma questão do governo, não é uma questão do Estado, não é uma questão da sociedade, é uma questão de temer a Deus. É evidente
que um país que honra seus cidadãos, um país que respeita os seus cidadãos, há de preservar, cuidar e reverenciar os seus cidadãos idosos. Mas eu quero destacar que esta não é uma questão pura e simplesmente social ou política, mas é uma questão de temer a Deus, honrar o idoso, cuidar dele, valorizá-lo. É uma resposta nossa ao temor de Deus. É muito importante, muito interessante que isso esteja na palavra de Deus. Por isso eu quero destacar brevemente 3 fatos, 3 coisas aqui a respeito dos idosos. E eu quero que você me acompanhe, tanto quem já é idoso quanto aqueles que um dia serão, pela graça de Deus. A primeira coisa que eu quero destacar é justamente isso que está nessa lei. Deus criou uma rede de proteção aos idosos. Deus criou uma rede de proteção aos idosos. Aquela lei era um conceito, mas havia leis específicas, por exemplo, com o cuidado que as pessoas deveriam ter com as viúvas. As viúvas, especialmente as viúvas idosas, que já não podiam mais sustentar-se sozinhas pelo seu trabalho, precisavam ser cuidadas pelas pessoas ao seu redor, especialmente os familiares. E isso não era só uma questão que ficou no Velho Testamento, porque você vai encontrar Paulo escrevendo sobre isso, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 5. Havia um cuidado daqueles que temiam a Deus, e esta rede de proteção aos idosos é uma resposta a isso. Nos 10 mandamentos, há um deles que diz exatamente: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Jesus Cristo, quando estava entre nós, usou este texto para chamar a atenção a uma grande hipocrisia da parte dos fariseus, porque eles ensinavam o seguinte: olha, se você tem um pai idoso ou mãe idosa, e você, ao invés de gastar dinheiro para sustentá-los, pegar esse dinheiro e passar para o templo como uma oferta, pronto, você está livre do seu cuidado. Ao invés de cuidar do seu pai e da sua mãe, como diz a lei, passe aqui o dinheiro para o templo e isso já vai resolver o problema. Olha o que estavam a fazer. Eles estavam a terceirizar a sua responsabilidade, passando para outro, em nome de Deus e em nome de uma suposta oferta espiritual, a sua responsabilidade de honrar pai e mãe. Jesus Cristo os criticou duramente a respeito disso. Ele falou essa transferência, não nessas palavras, mas ele falou lá em Marcos capítulo 7, essa tentativa de burlar a lei e de tirar de cima de vocês a responsabilidade de cuidar dos idosos, seus pais, é absolutamente abominável. Observe, a responsabilidade não era do Estado, não era da igreja, não era de ninguém, era das pessoas que estavam com os seus idosos sob sua responsabilidade. É óbvio que há situações em que as pessoas não têm quem cuide delas. E é por isso que nós louvamos a Deus por casas de repouso, por irmãos e irmãs que se dispõem a cuidar desses nossos queridos irmãos mais velhos. Mas observe que a responsabilidade e ligada ao temor de Deus é que cada um de nós, não somente aqueles que estão nas casas de recuperação, de repouso, nas casas de descanso, como nós dizemos cá, não são só eles que têm essa responsabilidade, mas todos nós. Então Deus criou, foi o próprio Deus quem criou, não foi a sociedade, não foi a cultura, foi Deus quem criou este conceito de que respeitar, reverenciar pai e mãe e cuidar deles era algo imprescindível a quem teme a Deus. Isso é importante porque mostra o valor que Deus dá às pessoas idosas. A lei de Deus é um reflexo do seu caráter, é um reflexo daquilo que faz Deus sorrir e daquilo que faz Deus se irar. Entre as coisas que faz Deus sorrir está o cuidado com os idosos, porque Deus dá valor aos idosos. Para Deus, pessoas mais velhas não são um problema. Continuam sendo pessoas a quem Ele ama e de quem Ele cuida. Ele jamais abandona nenhum ser humano porque Ele ama a todos. A segunda coisa que eu quero destacar para você a respeito desta fase da vida. A segunda coisa é que Deus inclui os idosos nos seus planos. Deus inclui os idosos em seus planos. E que planos nós estamos falando? Olhe, por exemplo, o que o profeta Joel profetizou anos antes e que parte dessa profecia cumpriu-se no dia de Pentecostes. Ele disse assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens
terão visões. Por causa de textos como esse é que eu não tenho nenhum problema de usar a palavra velho para a pessoa que tem mais idade. E Deus está a dizer aqui que ele derramaria do seu espírito, e não derramaria apenas sobre os jovens, não derramaria apenas sobre as pessoas de meia idade, mas derramaria sobre todos. E que além de os filhos e filhas profetizarem, os velhos sonhariam. Olha que coisa impressionante. Deus inclui no derramar do seu espírito, que por assim dizer, e isso foi inaugurado lá no dia de Pentecostes, é o desenrolar do seu plano para toda a humanidade através da igreja no nosso tempo. Deus derrama sobre todos, inclusive sobre os velhos, sobre os idosos, a possibilidade de receber de Deus revelações que podem mudar a vida das pessoas, que podem influenciar gerações, que podem trazer glória para o seu nome. Vossos velhos sonharão. Eu acho impressionante o fato de que Deus não coloca ninguém de fora dos seus planos. Ele não só cria uma rede de proteção para aqueles que ficaram, de certa maneira, vulneráveis porque a idade chegou e porque agora há outras coisas com que lidar, com que se preocupar. Então Deus se preocupa em cuidar deles, mas mesmo com esses, Deus inclui nos seus planos eternos e no seu plano de alcance das pessoas e de glorificar o seu nome. Sabe o que isso quer dizer? Não importa quantos anos você tem, Deus ainda te usa. Não importa quantos anos você tem, Deus ainda pode fazer você receber revelações dele, para que através de você, Deus seja glorificado em sua vida. Deus não olha para a nossa data de nascimento. Deus não depende de sermos jovens ou velhos, ele usa a todos nós. Foi o idoso Moisés que foi enviado para o Egito aos 80 anos para tirar dali o povo e conduzi-los pelo deserto por mais 40. Foi o idoso Caleb, de 84 anos, que chegou para Josué anos depois a dizer: naquele dia que o Senhor me prometeu esta terra, eu tinha 40 anos, agora eu tenho 85 anos. Eu disse 84, mas era 85, acho que eu é que estou a ficar velho. 85 anos eu já tenho. E tenho tanto vigor quanto naquela época. O idoso Caleb se transforma num guerreiro aos 85 anos e vai conquistar a terra. Não há impossibilidades de Deus usar ninguém por causa da idade. A palavra de Deus diz: vossos velhos sonharão. Deus inclui a todos, inclusive os idosos, nos seus planos eternos. Não é bom saber isso? Não é bom saber que, embora pode ser que alguém considere os idosos um problema ou algo a ser resolvido, Deus não pensa dessa maneira? Então, se você estiver triste, ou se você estiver desanimado por causa do que algumas pessoas ou por causa do que a sociedade faz em relação aos idosos, pense sempre no que Deus pensa a respeito dos idosos. É isso que ele pensa. Ele protege, ele defende e ele inclui os idosos nos seus planos. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso, porque esta é uma grande verdade. E a terceira coisa que eu quero partilhar com vocês é que Deus torna os idosos frutíferos. Olha o que diz, por exemplo, o Salmo 92. O Salmo 92 faz um resumo do que é a vida do justo. E depois ele diz assim: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Na velhice darão ainda frutos. Você já pensou que mesmo uma pessoa que já está reformada ainda pode ser produtiva? Sabe o que acontece aqui? Isso vale para todos nós, inclusive aqueles que ainda não são idosos, ainda não estão reformados. Existe uma diferença entre você ser uma pessoa economicamente ativa, uma pessoa que está no mercado de trabalho, está a gerar riqueza, está a produzir riqueza. Essa pessoa é, portanto, economicamente ativa. Ela produz algum tipo de riqueza. Ela recebe por seu trabalho. Acontece que o trabalho não é o que nós fazemos para ganhar, mas é o que nós fazemos para servir. Então, durante um tempo da nossa vida, nós trabalhamos, servimos ao próximo e recebemos por isso. Mas chega um tempo em que nós não temos mais a mesma energia, não temos mais o mesmo vigor físico, não temos mais a mesma disposição e é evidente que o nosso ritmo de trabalho tende a diminuir. E quando nos reformamos, temos o direito de usufruir um pouco, de descansar um pouco depois de tanto tempo trabalhado. Esta é a lógica. Sabe que na lei de Moisés,
havia alguma coisa que indicava isso também? As pessoas tinham que pagar um certo imposto. E dependendo da idade que elas pagavam, um imposto pessoal. Dependendo da idade que elas estavam, elas tinham um imposto menor. Quando a pessoa completava 60 anos, esse imposto caía para pouco menos da metade de quando ela estava economicamente ativa. Aí algumas pessoas olham aquilo e dizem, olha aqui, até na Bíblia está dizendo que o idoso tem menos valor do que quem é mais jovem. Não, mas não era essa a lição. Ali ele não estava falando de valor, não estava dizendo que quem é mais velho tem menos valor. Apenas está dizendo que quem é mais velho tem a tendência de produzir economicamente menos e por isso é mais justo que ele também pague um imposto menor. Era justiça, não era desvalorização. Mas há uma coisa importante que esse salmo nos faz lembrar. Ser economicamente ativo não é a única forma de ser produtivo. Aliás, ser produtivo é o que nós devemos ser na vida inteira. E se somos justos, plantados na casa do Senhor, podemos ainda na velhice, ainda que não tenhamos o mesmo vigor, e agora ele está dizendo aqui que esses homens e mulheres que são plantados na casa do Senhor são cheios de seiva e de verdor, mas ainda que esta seiva e esse verdor não tenham o mesmo entusiasmo de outrora, ainda podem produzir. Vou lhe contar um exemplo para encerrar essa nossa meditação aqui. De um irmão que eu conheço, que tem mais de 90 anos hoje, deve ter 93 ou 94 anos. Sempre foi um homem muito forte fisicamente, sempre trabalhou muito pesado. Ele tinha seu emprego, tinha a sua profissão e sustentou seus filhos, um homem com poucos estudos, com poucas letras, mas muito trabalhador. Sustentou 5 filhos, conseguiu sustentar os filhos na faculdade, todos os que quiseram estudaram, se formaram e tudo. E depois ele se reformou, porque ele começou a trabalhar muito cedo. Reformou-se ainda no auge da sua forma física. E dedicou mais tempo ainda para a obra do Senhor. Ele viajava pelo Brasil pregando, tornou-se um obreiro de tempo exclusivo na obra de Deus, tempo integral na obra de Deus, e fez isso por muitos anos. Aí a idade foi chegando. Então a carta de motorista, a licença de dirigir já não podia mais ser renovada. Os seus olhos já não estavam enxergando tão bem, os seus reflexos não eram tão rápidos, e ele não pôde mais, foi aconselhado a não viajar mais com o seu carro. Parou de viajar mais longe, passou a ficar mais visitando as igrejas ao seu redor, até que chegou um ponto em que praticamente ele não podia mais sair de casa. Mas ao invés de pensar assim, agora estou velho, já fiz muito, não tenho mais o que fazer, não posso mais produzir. Sabe o que é que ele e a sua esposa fazem há muitos anos? Eles têm um ministério de intercessão. E eles oram diariamente por mais de 200 pessoas. Eu espero estar nessa lista. Eu já pedi a ele, por favor, inclua meu nome nessa lista. Eu preciso disso. Ele intercede diariamente diante do trono de Deus por mais de 200 pessoas. Então nós perguntamos como é que ele fazia isso. Bem, 90 anos, já não tem tanta facilidade com os computadores, então ele faz isso tudo num caderno e anota à mão os nomes e os pedidos, e vai enchendo caderno após caderno. Estão lá, produzindo, dando ainda frutos na sua velhice. Eu quero que você guarde essas 3 coisas que Deus pensa a respeito dos idosos. Que você revise isso ainda hoje. Que você agradeça a Deus, porque Deus inclui os idosos em seus planos, porque Deus cria uma rede de proteção aos idosos, e porque Deus torna os idosos frutíferos. E eu quero que você ganhe ânimo, esperança, um vigor renovado com esta palavra, não importa quantos anos você tenha. E ao concluir, e agora realmente é para concluir, eu quero também dar uma palavra a você que cuida dos idosos. Você que está aí nos lares, nas casas de repouso, como essas 2 que nós citamos, o Lar Vida Nova, o Lar Cristão e talvez outros que não foram citados hoje, mas que estão aí a cuidar de pessoas idosas. Quero dar uma palavra a você. Quero dar uma palavra a você que não trabalha num lar de idosos, mas que talvez cuide de idosos dentro da sua própria casa. Talvez seu pai, sua mãe, um sogro, uma sogra, um tio, alguém da sua família, ou talvez nem que seja da sua família, mas que você se responsabilizou por cuidar. Quero dar uma palavra especial a você. Quando a palavra de Deus nos informa que Deus, no seu coração, exige essa rede de proteção aos idosos. E quando você cuida dos idosos, você está sendo a mão de Deus a abraçar essas pessoas. Você está fazendo ali o papel de Jesus Cristo.
cuidando das pessoas conforme ele cuidaria. E isso é algo extremamente recompensador. E saiba que Deus não há de se esquecer do trabalho que você faz. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples, nem sempre é um trabalho reconhecido, mas é um trabalho que Deus jamais esquece. Eu quero dar os parabéns a você. Eu quero aplaudir você, que entendeu que pode ser mão, braço, sorriso de Deus na vida de pessoas que já são de idade avançada. E eu espero que você, que está sendo o alvo do trabalho dessas pessoas, seja grato também. Agradeça a eles, verbalize, fale com eles da alegria que você sente porque eles estão a cuidar de você na idade em que você está. Deus fica feliz com isso. Olha, eu não posso dizer qual é a reação de Deus, mas eu tenho comigo a impressão de que quando Deus vê uma pessoa a cuidar carinhosamente de um idoso, Deus abre um grande sorriso. Deus fica realmente muito feliz. E você está sendo esse sorriso de Deus na vida das pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça lembrar, a nós que ainda não somos idosos, que um dia seremos, se a vida correr naturalmente, e que nós queremos ser tratados amanhã, da forma como nós tratamos os nossos idosos de hoje. Por isso, Deus abençoe os nossos idosos. Deus acompanhe sua vida, lhe dê paz, tranquilidade e a certeza de que Ele está sempre com você e você está sempre nos planos dele. Um abraço a todos, Deus abençoe, até a próxima. Chegamos praticamente ao fim da nossa reunião. Vamos ainda ter tempo para escutar uma última música. Lembrar-vos que estamos juntos em reunião de oração às quintas-feiras, às 21 horas, obviamente online. Nós depois compartilhamos os links nos meios habituais. Lembrar-vos também que, querendo o Senhor, estamos juntos novamente aqui no Facebook às 17h30 no próximo domingo. E não percam, vai ser uma reunião especial em que podem também ouvir a segunda parte do testemunho pessoal do nosso irmão Manuel Viena e podem ir terminando dizendo um tchau, um adeus aí no chat, deixando as últimas mensagens, dando os últimos gostos. Não se esqueçam de fazer as vossas ofertas e até para a semana. Protejam-se, cuidem-se. Adeus.
Pai.